COP30 e o que a gente tem a ver com isso? COP30, você sabe, né? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que está acontecendo aqui no Brasil, em Belém do Pará, reunindo cerca de 50 mil pessoas de mais ou menos 200 países. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Aqui no videocast Me Conta Mais das redes sociais da Câmara dos Deputados. Eu sou Dini Moraes e te convido a fazer parte desse bate-papo. Oi, pessoal, eu sou Clarice Dias e hoje a gente vai falar sobre tudo o que diz respeito à COP. Cidades sustentáveis, transição energética, financiamento, que é o dinheiro para dar conta disso tudo. E vamos falar de sustentabilidade, vamos falar da nossa vida e da vida do planeta. É isso, tem tudo a ver comigo, com você e, obviamente, com a Câmara. E é por isso que hoje está aqui com a gente, no Me Conta Mais, o deputado Nilton Tato, que é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. Muito obrigado pela sua presença aqui, deputado. Obrigado pelo convite, Dini, Clarice. É um prazer e parabenizar vocês aí pelo Me Conta Mais, tá? Em especial aí falar sobre este evento, né, tão importante que está acontecendo no Brasil, no coração da Amazônia, né, na cidade de Belém. Então, é uma alegria muito grande vir aqui e compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente pensa, das ideias que a gente tem sobre esse debate todo, talvez, com certeza, a maior catástrofe da história da humanidade. Hoje já morrem no mundo cerca de 500 mil pessoas por ano como consequência do aquecimento global. Então, para ver o tamanho, né, Nossa, isso é impressionante. E a Conferência do Clima é o principal evento no âmbito da ONU. Essa é uma pergunta. Você já tem 8 COPs aí, pelo menos na história, e com toda essa experiência, como é que está a expectativa para essa? Então, só para dizer assim, é a única conferência que acontece todos os anos. Só para a gente ter a dimensão do que é que nós estamos debatendo e do que é que nós precisamos enfrentar. Então, e aí, quando a gente verifica aí que no âmbito da ONU os países acordaram de limitar o aquecimento do planeta a 1,5 graus acima da média histórica antes da Revolução Industrial, tá? Então, quer dizer, esse aumento de temperatura do planeta, ele vem acontecendo desde o início da Revolução Industrial. E que a principal causa tem a ver com emissões de gases de efeito estufa e o principal deles tem a ver com energia fóssil. Nós estamos falando de petróleo, estamos falando de carvão. E aí a consequência que ele tem é esses eventos climáticos extremos. Que tem a ver com todo mundo, que afeta tem a ver com todo mundo, né? Então, se a gente for pegar aqui no Brasil, até para refrescar a memória das pessoas que estão acompanhando, esse Me Conta Mais, é só a gente lembrar das enchentes no Rio Grande do Sul, tá? Daquela chuvarada no litoral norte de São Paulo e São Sebastião, as secas no Sudeste. O dia em que São Paulo virou noite. Isso, né? As ondas de calor, a seca na Amazônia, aquelas enchentes lá no sul da Bahia. Tá? Então, isso é importante para as pessoas terem. Mas vamos pegar aqui, a semana passada, aquele furacão, né, na América Central. Tá? Então, só para poder ter. Então, esses eventos... A frequência dos furacões são categoria 5, né? Então, os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes e mais intensos. Então, conforme vai aumentando a temperatura do planeta, isso pode, entendeu, esses eventos se tornarem cada vez mais intensos, né, e com consequência. E aí, evidentemente, que nós temos uma expectativa, né, do fato dela acontecer pela primeira vez na Amazônia. E é muito simbólico, né? Sim. Eu quero até, inclusive, partilhar com vocês aí, por isso que eu tenho uma expectativa positiva, tá? E até explicar por quê. Eu já venho participando de várias COPs, né? Se não me engano, 8 ou 9 COPs eu já venho participando. Mesmo antes de estar como deputado, eu já vinha acompanhando esse debate e esse tema. E, geralmente, as conferências do clima, quando elas estão, dependendo do país que ela acontece, primeiro ela acontece em cidades
com toda a infraestrutura, com a melhor infraestrutura, né, instalada. É como se aqui no Brasil a Conferência do Clima fosse acontecer em Brasília, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, só para dar um exemplo. Saiu do centro para padrão. E aí, inclusive, essa foi uma das grandes polêmicas, né? Isso, tá? Mas por isso que eu estou com uma expectativa positiva do porquê acontecer em Belém e na Amazônia. Por outro aspecto, você tem, né, o papel da Amazônia, eu estou falando do ponto de vista concreto, não só simbólico, tá? De ser a maior floresta tropical, da quantidade de carbono que está sequestrado na floresta. Estou falando assim, então a floresta em pé, ela está mantendo, imagina você não ter aquela floresta, são bilhões de toneladas de gases que iriam para a atmosfera e pronto, seria um caos. A Amazônia está resolvendo esse problema por conta própria. A manutenção, além do papel dela, da umidade do planeta como um todo, e 40% a 50% da chuva em todo o hemisfério sul, continente sul-americano, tem a ver com a umidade da Amazônia, o tal dos rios voadores. Tá? Então, quer dizer, o regime de chuvas na América do Sul, que influencia para a agricultura, enfim, tá relacionado com ele. Aí, então, tem tudo isso, e aí, por isso que a Amazônia tem essa importância internacional. Então, fazer uma conferência tão importante como essa, tá? E sentir a umidade na pele. Sentir a umidade na pele, mas numa cidade que tem os seus problemas de infraestrutura, que tem os seus problemas com déficit de políticas públicas básicas, e que é uma cidade que não é diferente das cidades de toda a bacia amazônica, estou falando inclusive dos outros países da bacia amazônica, que não é diferente da maioria das cidades da América Latina, da África e de boa parte da Ásia. Então, quando nós estamos falando assim de uma cidade real, né? De uma cidade muito parecida com a maioria. Não estamos falando de exceção, né? Nós estamos falando de uma cidade parecida com todas as cidades do hemisfério sul ou do sul global, falando. Então, ali, agora, então, você vai, diferente de outras COPs, você vai discutir, né, a partir da perspectiva, tá, daqueles países que não contribuíram ou que não têm responsabilidade histórica, por exemplo, historicamente não emitiram o gás de efeito estufa que provoca o aquecimento global, então são os países em desenvolvimento, tá? E você vai estar discutindo por aqueles que mais sofrem com esses eventos climáticos extremos, tá? Então, se a gente vamos pegar um exemplo agora da semana passada na Jamaica. Aquele furacão praticamente destruiu a Jamaica. Mas a Jamaica, historicamente, não contribuiu para o aquecimento global e está sofrendo as consequências do aquecimento global. Então, e o aquecimento global atinge em especial as populações vulneráveis no mundo todo. É só a gente olhar quem perdeu seus bens e a vida nas enchentes do Rio Grande do Sul, lá em São Sebastião, no litoral norte, naquelas enchentes em Petrópolis, quem sofreu as consequências com a seca na Amazônia, as comunidades indígenas, ribeirinhos, extrativistas, os pescadores, tá? Se a gente for pegar assim. E é assim, não é diferente nas outras partes do mundo. Tá? Então, se pegar, vai verificar, por exemplo, quem morreu, entendeu, agora lá na América Central com esse furacão. Por isso, tá? até um então, dos grandes temas é são esse as de populações vulneráveis. resilientes. Então, nós estamos falando assim de populações vulneráveis dentro de cada país e nós estamos falando dos países em desenvolvimento que não contribuíram. Então, fazer esse debate no centro da Amazônia, com todo o simbolismo, com aquilo que concretamente é a importância da Amazônia, tá? A partir da realidade da população da Amazônia, que espelha a realidade dessas populações vulneráveis no mundo, que espelha também a realidade dos países em desenvolvimento, tá? Por isso que o debate... Então, primeiro isso vai fazer assim, vamos debater o enfrentamento da crise climática a partir também dessa perspectiva, porque uma boa parte do debate que está lá, é o debate que precisa diminuir as emissões, que aí é responsabilidade de todo mundo. Mas nós precisamos avançar, que é parte daquilo que a gente espera também lá, avançar nos instrumentos, tá, de mitigação. Fala assim, os países que precisam diminuir as emissões, o que é que eles precisam? Os países em desenvolvimento precisam
de tecnologia, precisa de inovação, precisa de recurso, de dinheiro. Financiamento, né? Os países que precisam se adaptar, porque esses eventos climáticos eles vão continuar por um bom tempo. Tá? Eles estão contratados como se fosse. Vamos supor que hoje... Não, vão rolar, né? vão rolar. Vamos supor que hoje as emissões e aquilo que é captado pela própria natureza fosse zerado. Todo mundo zerava as emissões. Estou falando assim, né? Eu falo a emissão líquida, podemos dizer assim. Tá? Mesmo assim, esses gases que estão lá vão ficar por um bom tempo. Então, esses eventos que nós estamos assistindo hoje, vivenciando, tá? Eles vão continuar por um bom tempo. E aí, boa parte dos países, tá, em desenvolvimento não tem estrutura e capacidade para poder fazer o enfrentamento, que é a tal da agenda da adaptação. Tá? E, então, para entender um pouco o que é que vai estar em debate lá, e por isso que vai precisar avançar também em acordos de implementação, e principal agenda de implementação tem a ver com recursos. Então, né? é aí que eu entro, porque eu acho que essa questão dessa agenda prática, né? Inclusive a presidência da COP, que é a presidência brasileira, né, da COP, está defendendo muito essa questão da agenda de ação, né? Então, que já tem acordos, inclusive, que já podem ser executados e tem que sair um pouco desse nível negocial para ir para a execução. E para isso, obviamente, precisa de dinheiro. E eu acho que nesse ponto, o parlamento ele é muito necessário, não, obviamente, só não o parlamento brasileiro, mas todos os parlamentos, né? Todos os congressos, enfim, mundo afora, eles têm um papel importantíssimo nisso. Primeiro, porque os orçamentos passam pelos parlamentos, né? E segundo, porque existem várias leis que precisam também ser adequadas para que essas execuções aconteçam na prática. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dessa questão prática da coisa e se é possível ter uma esperança nesse sentido. Eu queria até, para responder isso aí, porque o Brasil recebendo esta conferência e presidindo a conferência, né? Então, nesse período aí, o Brasil tem a responsabilidade de coordenar a negociação para poder chegar nos acordos lá no âmbito da ONU. E esses acordos, só lembrando que eles também, para quem acompanha, ele sempre é voluntário. A ONU não tem o poder de interferir nos países e obrigar. Por isso que é um processo que nós precisamos também, em cada país, discutir internamente de como fazer valer aquilo que se acorda no âmbito da ONU. Então, ela não é obrigada lá, mas nós precisamos fazer a nossa parte para enfrentar, tá, esse problema que é o aquecimento global. E que, no caso do Brasil, é uma agenda também de oportunidade, porque aí é onde eu quero, já para responder a sua pergunta. O Brasil já vem, por exemplo, né, a principal responsabilidade do Brasil nas emissões, o Brasil é responsável por cerca de 3,5% das emissões de gases de efeito estufa. Então, você tem, em primeiro lugar, a China, né, os Estados Unidos em segundo lugar, depois a União Europeia, Índia. O Brasil, se não me engano, é o quinto ou sexto, tá, maior emissor. Mas 70% dos 3 e pouco por cento que o Brasil é responsável tem a ver com o uso do solo. Tá? Então, tem a ver principalmente com a agricultura. Aí entra, né, o desmatamento. Tá? Por isso que quando o Brasil diminui, tá, agora nesses últimos anos, né, com a chegada do presidente Lula na presidência, diminuiu 50% do desmatamento da Amazônia, que é uma principal parte, mas também em outros biomas diminuiu o desmatamento. O Brasil dá o exemplo para o mundo e ganha autoridade para poder cumprir o papel como presidente, para chamar a responsabilidade dos outros países que precisa diminuir mais as emissões, né, de gás e também avançar nessa agenda de implementação das ações. Tá? E aí o que é que o parlamento pode fazer? Então eu vou falar aqui no caso do Brasil, mas vale para o parlamento de todos os países. Tá? Porque é o parlamento que vai adequar a legislação, tá, para atender aqueles compromissos. Acordos, né? É o parlamento que vai aprovar, né, o orçamento para poder trabalhar e atender aquelas exigências.
Então, eu vou citar um exemplo concreto E aqui. e o parlamento também pode, inclusive, fiscalizar e cobrar o governo, que esse também é o papel do parlamento. Que muita Sim, gente esquece, né? sim, Muita gente acha que é só votar, 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 mas fiscalizar também é. também, Um porque papel nós do temos esse papel aqui também de monitorar, de fiscalizar se o governo está atendendo, está trabalhando para atender aquilo que Se propõe a assumiu, fazer. É. que assumiu de responsabilidade e aquilo que acordou. E aí eu quero citar exemplos concretos, que muita gente que está ouvindo a gente, assistindo, acompanhou o debate do projeto do licenciamento ambiental, né? Acabou sendo conhecido como PL da devastação, porque é a principal lei ambiental que a gente tem no país. É ela que determina, a lei do licenciamento, ela que define os processos, procedimentos para poder avaliar se os empreendimentos, né, colocar na balança o que os empreendimentos vão trazer de coisas positivas, o que eles vão trazer de coisas negativas. E aí poder avaliar se aquele empreendimento pode seguir à frente ou, né, ou não, ou se ele vai seguir à frente, o que precisa fazer para mitigar os impactos sociais, ambientais. Só pontuar onde está essa proposta, né? Essa proposta foi aprovada pelo Congresso, Isso. foi para a Presidência da República, tem vetos, recebeu vários vetos de vários artigos e está de volta aqui no Congresso. E cabe ao Congresso analisar esses vetos. A gente está nesse ponto. Isso, isso. Então, por isso que eu estou pegando um exemplo. Então, se o Congresso mantém os vetos do presidente Lula, você está trabalhando, enquanto Congresso, tá? Adaptando a legislação para ajudar o Brasil a fazer a sua parte para enfrentar a crise climática. Se por acaso o Congresso derruba os vetos que o presidente Lula fez, tá? O Congresso está fazendo um papel no sentido contrário. O que Mas é grave aí- nessa lei? O que o senhor avalia como grave nessa lei, Ela, caso os vetos sejam derrubados? vamos pegar um exemplo concreto aqui, tá? Ela, por exemplo, ela só vai considerar como terra indígena, eu vou pegar o exemplo de terra indígena, pelo papel que os povos indígenas têm na proteção das florestas, De manter a tá? E floresta da em pé, né? biodiversidade, tá? Só pegando aí. Não vou nem debater aqui a questão do direito deles que já estão na própria Constituição. Estou só falando, né, que por si só já era o suficiente, mas eu estou falando pela contribuição que eles dão, né, para esse debate. Então, ali, por exemplo, coloca que os povos indígenas que não estavam no seu território, tá, porque por razões tinham sido expulsos, né, isso na promulgação da Constituição em 1988, tá, em 5 de outubro de 88, eles não têm direito à terra. E nós estamos falando aí, tá, de cerca de mais de 50% das terras indígenas. Tá? Então, só pegando um exemplo disso aí. Ou, por exemplo, não ter o papel decisivo, né, do ponto de vista da consulta, do ICMBio, que avalia qual o impacto que o empreendimento pode ter para as unidades de conservação. A FUNAI, no caso de terras indígenas, tá? O IFAM, em caso de outro tipo de patrimônio de interesse geral, só pegando esse caso, ou isentando, por exemplo, todos os empreendimentos da agropecuária de fazer licenciamento ambiental para saber se tem impacto ou não. Só pegando esse exemplo aqui, porque ele é muito potente assim para a gente exemplificar o que o parlamento pode fazer. Ou o parlamento pode, entendeu, apreciar a legislação. Tá? Eu vou dar um exemplo positivo. Mas a Tá? própria frente, desculpa te interromper, mas a própria frente apresentou uma lista, né, de questões que precisam ser tratadas do ponto de vista, inclusive, na COP, do ponto de vista de parlamento, né? Isso, sem dúvida nenhuma. Esta, na semana, O senhor pode na dar semana anterior à exemplo? COP, tá? Nós aprovamos, por exemplo, alguns projetos de leis que dialogam nessa perspectiva de enfrentamento da crise climática, como uma contribuição da Câmara. Eu vou citar um projeto que é importante, que tem a ver com América Latina e Caribe, que é o Acordo de Escazú, tá? É um acordo no âmbito da ONU, válido para a região da América Latina e Caribe, já aprovado em vários países, que garante a participação social, o direito à informação e a proteção aos defensores de direitos humanos e ambientalistas. Só para entender, o Brasil ainda
é o segundo país no mundo que mais mata defensores de direitos humanos e militantes ambientalistas. Então, só para ver que ele é válido para o Brasil, mas é um acordo no âmbito da América Latina e Caribe. Nós também aprovamos, que é, na verdade, colocando em lei, todas essas ações que o governo do presidente Lula está fazendo para punir e fiscalizar e destruir, né, a mineração ilegal nas terras indígenas. Todo mundo tem na memória aí aquelas imagens lá no Yanomami, tá? Então, quer dizer, então todo aquele programa, né, para poder ter legislação mais dura com relação a quem comete esse tipo de crime, tá, em terras indígenas, nós conseguimos aprovar ontem na Tráfico, Câmara. combate ao tráfico de animais Também, silvestres, cidades também resilientes. aprovamos projeto Portal de informação. de proteção maior, também. e aí contra o tráfico de animais silvestres, tá? Ontem foi isso também aprovado. Aprovamos para aprimorar a própria legislação de educação ambiental, né? Seja nas CIPAs dentro das empresas, né? Das comissões de proteção ao trabalho, tá? Como também em todos os espaços da sociedade, aperfeiçoando a lei de educação ambiental para que a educação, né, sobre a crise climática, né, as mudanças climáticas, a justiça climática, seja debatida em todos os espaços da sociedade. Isso Tá? Então, tudo estava na isso- lista da frente? isso estava na Tá lá na lista, lista estava na prioritária? lista da frente. Evidentemente que a gente tinha também preparado outros projetos, até mais importantes ainda, para essa casa debater, tá? Mas nós temos uma dificuldade muito grande dentro do Congresso Nacional, porque a gente tem ainda uma boa parte dos parlamentares aqui que, quando na hora de votar projetos, demonstram uma negação à ciência, aquilo que a ciência está dizendo sobre o aquecimento global. Tá? Por isso que, quando falo assim, do outro lado, projeto negativo como o do licenciamento ambiental, tá? Avança, e é uma dificuldade de avançar projetos positivos. Projetos positivos que dialoga como se fosse uma agenda de oportunidade no Brasil. Estou falando, pegando a transição energética. Tá? Mas a transição energética vem sendo um tema muito debatido aqui, né? E isso, por quê? Por isso que esse debate do enfrentamento da crise climática é uma agenda de oportunidade para o Brasil. Quando você pegar boa parte dos países da Ásia, dos países da Europa, tá? Que boa parte da energia deles tem a ver com o carvão, Que tem o uso fóssil, né? o uso fóssil, ou petróleo. Tá? E eles, para eles fazerem a diminuição das emissões deles e fazer a transição energética, eles não têm a mesma facilidade como tem o Brasil. Pela qualidade pela extensão territorial do Brasil, pela qualidade do solo, ter sol o ano inteiro, ter vento, né? Não, e a Ter gente tem uma matriz hidrelétrica, energética basicamente, né, Limpa, hidrelétrica, né? de água. Era né? nesse ponto até que eu queria entrar. Aí, por isso que quando nós aprovamos também, o ano passado e esse ano, leis para poder priorizar e dar mais incentivos à produção de energia renovável, a política de biocombustível, Biocombustíveis. tá? Eu estou falando assim, porque aí o Congresso pode contribuir nesse sentido também, como é que você prioriza essa perspectiva. Porque aí o Brasil pode ser um exportador, inclusive, de energia, para suprir as necessidades que você tem lá na Europa e parte da Ásia. Você vai falar aquele negócio da Foz do Amazonas, né, que é uma crítica. Vai lá. Exatamente. A questão é, o Brasil tem bons exemplos. Ele leva o excelente exemplo de ter quase 90% da matriz de energia limpa, da matriz energética, né? Mas, recentemente, aprovou prospecção de petróleo na Foz do Amazonas. Com a COP acontecendo, isso constrange de alguma forma o país? Sim, sem dúvida nenhuma, mas o Brasil, evidentemente, que precisa fazer um esforço, e tenho certeza que vai coordenar, inclusive, isso durante essa COP, que é de avançar na estratégia para o mundo todo e diminuindo, né, o uso do combustível fóssil, tá? Em especial do petróleo, mas também do carvão. Tá? E aí, isso enfraquece, inclusive, o posicionamento do Brasil.
apesar que não é a prospecção ainda, são testes para avaliar a potencialidade de petróleo que tem na margem equatorial, na Foz do Amazonas. Então é ruim, do ponto de vista assim, em termos de imagem e de exemplo. É porque isso foi muito criticado, assim, tanto acho que muito calo no exemplo. sapato a gente percebe, pelo menos nas redes sociais, que é a nossa área, deputado. Então, assim, a gente, quando trata dessa questão do licenciamento ambiental e dessa questão da prospecção de petróleo lá na Foz do Amazonas, esses dois assuntos são os assuntos que mais mobilizam críticas na área ambiental, sabe? Isso sem dúvida nenhuma. E acho que é importante social, para o Brasil. né? Que é importante, inclusive, fazer esse debate. Mas essas decisões estratégicas do ponto de vista da transformação, porque a energia, estou falando da energia, talvez seja a cadeia que mais contribuiu historicamente, mais contribuiu com as emissões. Estou falando do ponto de vista global. Por isso que a gente fala assim, o uso do petróleo e o uso do carvão, tá? Como matriz energética no mundo todo, tá? A maior parte da responsabilidade das emissões estão ali. E aí tem um debate que é histórico, já acordado no âmbito deste acordo do clima, tá? De que quem é que tem que fazer mais nesses processos de mudança. E aí já definido que os países desenvolvidos, que é o que mais contribuíram com o aquecimento global, historicamente, tem que tomar atitudes mais severas, mais drásticas, tá? Para diminuir. Então, a mesma coisa é o debate do petróleo. É o debate do petróleo. Quem é que tem que tomar atitude primeiro e diminuir mais? Então, os países desenvolvidos. Então, tem que ter esta escala. Você não vai acabar com o uso do petróleo de uma hora para outra. Mas tem que trabalhar nessa perspectiva. Por isso que é uma das agendas que precisa avançar também em termos de acordo. Quais são as metas de diminuição aí para os próximos anos, as próximas décadas do uso do petróleo? Quem é que precisa fazer primeiro? Quem é que precisa, né, ter mais essa escala? Tá? Porque o petróleo também pode ser utilizado, no caso do Brasil, e esse é um debate que nós precisamos fazer internamente, né, para facilitar a transição energética, para financiar a transição energética e para financiar, entendeu, os desafios que nós temos para enfrentar a própria crise climática. Nesse sentido, por exemplo, que eu apresentei um projeto de lei de como deve ser, se for explorar lá na margem equatorial, se for explorar petróleo, os recursos advindos deste petróleo, para onde deve ser investido, como deve ser investido. Então, eu apresentei, inclusive, um projeto de lei, já dizendo que tem que ir prioritariamente não, ele tem que definir já aqueles recursos que vão ficar com os estados, que vão ficar com os municípios, tá? Tem que ir, primeiro, para proteger aquela região, aperfeiçoar a proteção daquela região, pela sua biodiversidade, por tudo aquilo que está se debatendo, né, de quanto é sensível aquela região. Para a infraestrutura das comunidades rurais e urbanas mais vulneráveis às mudanças climáticas. Não necessariamente ali da Amazônia. Né? Não, porque ela vai para a Amazônia, para toda a bacia amazônica brasileira e para o Nordeste. Porque você tem uma parte que vai até ali no Maranhão, Maranhão está uma parte no Nordeste. Tá? Né? Então, estou falando, indo para lá, e para projetos de desenvolvimento sustentável. Como é que você gera trabalho e renda, tá? Que vamos dizer assim, com baixa emissão de gás de efeito estufa e melhora a qualidade de emprego, melhora a qualidade de renda daquela população. Então, é você pegar nesses focos ali, e é evidentemente com pesquisa, com desenvolvimento, para você, de fato, ter o uso dos recursos do petróleo nessa perspectiva para superar, né, e ajudar a proteger a Amazônia, mas tendo a população, os amazônidas e também da população do Nordeste, como parceiro dessa estratégia. Mas para você ter essa população como parceiro, você precisa também pensar na qualidade de vida dessa pessoa dentro de uma estratégia de proteção da floresta. Então, estou falando assim, vamos falar assim, o Brasil ainda vai continuar usando petróleo, tá? Mas o Brasil tem um papel importante
de avançar nesta COP, tá? Para poder ter uma meta de quando é que vai diminuir, tá? Ter uma escala. Mas eu, enquanto ambientalista, eu gostaria que parasse de usar o petróleo nesse momento. Mas todo mundo sabe que o mundo todo não tem condições de acabar com o petróleo nesse momento, tá? Então, a questão é se comprometer. Quando? Né? É isso. É essa agenda que precisa ser As etapas, discutida. definir certinho. Porque não é uma a etapa. agenda, não é uma agenda que você faz de forma unilateral no país. É uma agenda que precisa acertar dentro de uma concertação global. Por que é uma agenda de concertação global? Porque o petróleo que é extraído, por exemplo, na Arábia Saudita, tá? Ele vai para vários países, é isso? Sim. Esses vários países que vão queimar esse petróleo e vai... Então, aquilo que é onde... O petróleo que de repente vai lá para a África do Sul, né? Queimou o petróleo lá, ou vai para a Europa, qualquer país, ou vai para os Estados Unidos. O aquecimento, aquele gás que emitiu lá, tem consequência aqui no Brasil. Por isso que tá? também precisa então, essa por isso questão... que é um debate, por isso que é um debate que se acerta globalmente. Tá? E fica muito prejudicado com a não participação de grandes players, né? Assim, quando um país, por exemplo, como os Estados Unidos, não se compromete, todos os outros acabam tendo que ter um papel diferente, porque é isso, é um grande player que deveria estar fazendo parte da conversa e não está. Isso é muito ruim, porque o que a gente tem hoje no governo dos Estados Unidos, um governo que nega aquilo que a ciência está dizendo, aquilo que os cientistas estão dizendo. Então, o lobby, né, eu estou falando assim, das indústrias de petróleo, tá, que influenciou, né, para que o governo Trump saísse, né, o governo dos Estados Unidos saísse do Acordo de Paris. E considerando ser o segundo maior emissor, e é o maior emissor historicamente, estou falando assim, quem mais contribuiu para esse aquecimento global que a gente já está vivendo é os Estados Unidos, historicamente. E aí é muito ruim que lá nos Estados Unidos tem um governo que nega o aquecimento global. Mas aí, no seu ponto de vista, é possível, por exemplo, agir mesmo sem eles? Sim, não dá para a gente falar assim, vamos abandonar esse debate, daqui a pouco nós vamos chegar a 2 graus de aquecimento, 3 graus de aquecimento, e é nossa... Estou falando nós humanos. Nós humanos é que entendeu? Nós vamos acabar com a vida. Nilton Tato, encaminhando aqui para o nosso encerramento. Vamos falar dos 1,3 trilhão de dólares de que tanto se fala para financiar toda... Por ano. Por ano, para financiar... Isso é possível? Nós temos que acreditar e batalhar por isso, porque isso é o que é necessário. Porque quando eu falei a questão até da COP anterior, né? Andou-se muito pouco nessa questão de financiamento. Esse é um grande desafio. Por isso que essa COP, que é uma COP da implementação, tudo aquilo que se acordou, em especial nos últimos 10 anos, a partir do Acordo de Paris, da COP lá de Paris, tá? Esse é o grande desafio. Então, aquilo, os cálculos que se fazem é que precisa 1,3 trilhões, né, de dólares, tá, para ajudar os países, principalmente os países em desenvolvimento. Tá? Aí eu estou falando tanto na área pública como também na área privada, então, em todo, né, para poder fazer aquilo que precisa ser feito para diminuir as emissões, como também para a própria agenda de se adaptar para esses eventos extremos. Então, e aí esse 1,3 trilhões, ele não é só um fundo dele. Por exemplo, um dos acordos que vai fechar esse de manter as florestas permanentes, TFRF. É isso. Né? Esse está bem avançado, esse acordo, que aí é linhas de financiamento. Né? Então, você tem vários outros acordos paralelos, mas a somatória dos diversos acordos que fazem ali precisa chegar nesta conta aí Nesse de 1,3. E aí, eu acho que é isso, uma grande aliança, né, que é proposta, e é por isso que é tão importante todas essas conversas, para que se faça, de fato, uma aliança global em prol disso aí. A gente deseja boa sorte nesses dias de COP, que os debates, com certeza, são super complexos, né? Então, assim, a gente fala aqui de uma forma, obviamente, superficial, gente, porque as negociações, cada uma delas
vai muito profundamente, eles são muito complexos mesmo, e a gente deseja boa sorte para os nossos parlamentares que estão na COP, que estão lá debatendo e tentando achar aí um futuro melhor, não só para a gente aqui no Brasil, mas para o planeta como um todo, né? Exatamente. Eu queria só antes da gente encerrar, eu queria mostrar a nossa cobertura, né? A Câmara está na COP, não só com parlamentares, mas a nossa comunicação está de olho no que vocês estão fazendo na COP. E aí eu queria mostrar aqui no nosso telão, vamos ver se a gente consegue colocar a artezinha aqui, só para mostrar aqui. Olha aí, coisa bonita. Os nossos produtos da comunicação vão estar identificados dessa forma, uma cara brasileira, né? Tá bem bonito. E a gente vai estar na Rádio Câmara, na TV Câmara e principalmente nas nossas redes sociais. Aí eu vou fazer a nossa propaganda aqui. Vocês podem acompanhar toda a cobertura da COP que os parlamentares estão fazendo lá, os debates que eles estão fazendo por lá, por meio das nossas redes sociais. O material vai estar identificado dessa forma aqui, não só nas redes da TV, nas redes da rádio, mas também nas redes do @Câmara Deputados. Convido vocês a seguirem a gente e acompanharem tudo por lá. E mostrando a nossa identidade, a gente encerra nosso bate-papo aqui. Eu queria agradecer demais ao deputado Nilton Tato, que é o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, que está participando ativamente da COP30 em Belém do Pará. Obrigado por esse bate-papo e boa sorte. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com a TV Câmara. Nós somos com vários parlamentares de diversos partidos. E nas redes sociais. Nós estamos nas redes sociais. E também nas redes sociais. Né? Isso. E vocês que estão acompanhando aí, tá? Passe adiante isso aí, porque é muito importante, inclusive, para que a população acompanhe cada vez mais de perto o que nós, parlamentares, estamos fazendo para ajudar, né, o Brasil a cumprir os seus compromissos, né, nesse debate que é global, mas e todo mundo precisa fazer a sua parte. Tão necessário, né? Então, eu agradeço muito e bola para frente. De bola para frente, né? E esse Me Conta Mais, e vida longa para esse Me Conta Mais. E vida longa para o nosso planeta, né, deputado? Isso. Deputado, muito obrigada. De verdade, boa sorte na COP30, que seja um grande encontro, que seja transformador. O Me Conta Mais é o videocast das redes sociais aqui da Câmara dos Deputados. Essa e todas as outras entrevistas estão em todas as plataformas. Acompanhe a gente e até a próxima. Tchau, tchau.